Tá bom, eu confesso que esse livro aqui, ele me deixou meio confuso. Eu fiquei um bom tempo sem saber dizer assim se eu gostei, se eu não gostei. Eu fiquei um pouco assim com esse livro. Mas eu acho que eu achei uma resposta para isso, né? E eu vou falar hoje aqui com vocês nesse vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Tranquilos? Como é que vocês estão? Aqui é o Davi e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui para trazer a resenha de Alerta Vermelho de Martha Wells. Seguinte, gente, esse livro aqui, ele me deixou um pouco confuso, porque deixa eu te mostrar uma coisa para vocês aqui. Esse livro, ele tem 200 páginas, 213 páginas, né? E olha o tamanho da letra desse livro aqui. Olha o tamanhozão da letra. Assim, ele é um livro que, tecnicamente, ele é menos de 200 páginas. Ele é um livro que, forçando muita barra, ele tem 200 páginas. Ou seja, ele é um livro pequeno e ele é um livro curtinho, assim. Ele é bem rápido de se ler. Eu li ele em pouco tempo. Conforme eu ia lendo, eu olhava assim, legal, isso aqui tá acontecendo na história, tá, mas tá quase na metade do livro, hein, tá precisando explicar umas coisas aí. Aí chegava na metade do livro, tipo, ainda tá faltando explicar outras coisas. Aí chegava 75% do livro. Pô, beleza, tá acontecendo as coisas aqui rapidão e tudo meio rapidão, né? Aí até que acabou o livro eu fiquei tipo, tá, é só isso. Tipo, foi só isso mesmo, né? E assim, eu fiquei confuso, porque assim, ele tem uma história pouquinha, assim, é um livro raso. Assim, é difícil explicar a sensação, porque assim, não é como se ele não tivesse uma história, um arco completo nesse livro, sabe? Ele tem uma história com início, meio e fim, mas tudo parece muito raso, assim, muito rápido demais, né? E eu fiquei achando isso um pouco estranho, sabe? Eu fiquei meio, cara, tava interessante, tava legal, mas aí acabou do nada e eu fiquei meio assim, né? E eu não sabia o que dizer sobre esse livro, se eu tinha gostado ou não, até que eu vi o seguinte, esse livro aqui, ele é o primeiro livro de 8. Esse livro, ele foi escrito para ser tipo o capítulo 1 dessa série de livros, que é bem grandinha, né? Fiquei meio assim pensando, sabe, tipo, mas isso é bom, isso é ruim? Até que eu vi com uma ótica diferente esse livro aqui. Eu vi com a seguinte... Até que eu vi de uma forma diferente esse livro aqui. Eu vi da seguinte maneira. Esse aqui é o volume 1 de Gachakuta, beleza? Volume 1, é a primeira história. Quando eu leio esse volume 1 desse mangá, eu vejo que tem uma introdução pro personagem, tem a apresentação dele, tem aqui um acontecimento chocante, depois aqui tem o protagonista ganhando uma habilidade, mostrando quem ele é, mostrando a personalidade dele e tudo, e tendo uma introdução legal para ele. E aí acaba o volume 1, né? E se você analisa esse mangá como uma espécie de volume único, você vai dizer, pô, isso aqui tá ruim demais. Pô, não tem nenhum vilão marcante, não tem nenhum momento épico de luta, assim, não tem nenhuma evolução do personagem. Mas é claro, tipo, não tem essas coisas porque é apenas o volume 1, né? Essas outras coisas que a gente espera do protagonista, do herói da história, do desenvolvimento dele, elas vão acontecer nos próximos volumes. Isso vai acontecendo no volume 2, 3, 4, 5, até a gente terminar a história. Esse livro aqui, ele é mais ou menos isso. Ele é o volume 1. Ele tem uma estrutura mais parecida com esse tipo de série, sabe? Ele é construído para ser um volume 1. Ele é construído para ser uma primeira edição ali de várias, né? E assim, depois que eu entendi isso, eu acho que ficou melhor a leitura. Eu entendi, ok, essa leitura foi ok, foi legal, porque ela é uma espécie de volume 1. Porque se eu comparo ele com outros livros curtos de 200 páginas, que são histórias completas, aí ele decepciona um pouquinho, sabe? Eu fiz resenha de um livro chamado O Galinheiro, né? Ele é um livro curtinho do Kindle Unlimited, ele é exclusivo do Kindle Unlimited. E ele é de um autor nacional e é um livro de suspense, é um livro bem legal. Tem resenha no canal, se vocês quiserem dar uma olhada lá, beleza? Ele também é um livro bem curto, ele é um livro de 200 páginas no Kindle Unlimited, sabe? Mas ele consegue ter uma história muito boa, uma história super assim, que te deixa ali vidrado ali, que te deixa viciado na história, te deixa o tempo todo envolvido, querendo saber o que vai acontecer depois, querendo saber onde que vai dar aquela trama, qual é a próxima cena, sabe? Ele consegue fazer isso muito bem ali naquele livro, sabe? E é um livro curto, é um livro de 200 páginas.
E quando ele chega no final, você sente que todas as tramas, todas as ramificações da trama, elas são resolvidas. Então não tem ponta solta. A posição da câmera mudou porque minha esposa chutou aqui o tripé, tá? Enfim, vamos lá. Então esse O Galinheiro, ele é um livro que tem 200 páginas também, mas ele consegue ter início, desenvolvimento e final, tudo bem fechadinho, tudo bem trabalhado, bem estruturado, sendo um livro bem curto, sabe? Então se eu comparo os dois livros, eu olho assim e falo, cara, o Alerta Vermelho deixou várias coisas a desejar, sabe? Não que ele tenha várias pontas soltas, sabe? Mas ele tem uma trama muito simples, muito corrida, assim, parece tudo muito rushado, assim, sabe? Mas se você lê como uma aventura inicial, uma espécie de volume 1, talvez você goste, entendeu? Pra ser bem sincero, foi um livro bem mediano, sabe? Ele como um livro único, ele é ruim. Se você for com essa ótica, se você for esperando um livro curto que tem uma história muito bem desenvolvida, assim, você não vai gostar, sabe? Ele não é um livro tão desenvolvido assim. Ele é um livro que ele é mais um capítulo 1, mais um volume 1 de uma história maior, que tem um bom desenvolvimento cômico, ele tem muita comédia. Ele é um livro mais de ficção científica, por um lado mais fantasioso, não tão detalhado assim, como vocês podem ver. E ele é muito aquela aventura, assim, meio filme que passa na TV, sabe? Aquela história de aventura, assim, com um foco muito mais voltado ali pra ação e os momentos ali de exploração espacial e coisas desse tipo, sabe? O livro, ele tem cenas de batalha, cenas de suspense muito boas, ao mesmo tempo que ele consegue controlar um certo alívio cômico, vamos dizer assim, que é a personalidade ali do protagonista, que é esse robô aqui, que ele é um robô muito sarcástico, né? Em meio a toda a situação de perigo que eles se envolvem ali, né? Então, ele é um livro bem mais descontraído, bem mais focado nessa parte da diversão mesmo, sabe? Diferente de outras ficções científicas, ele não tenta se aprofundar em nenhum questionamento, nenhuma crítica, nem algo mais reflexivo assim. Ele é realmente bem mais raso nesse sentido, sabe? Ele pode trazer um ou outro questionamento assim, mais simples, mas não é muito aprofundado mesmo, assim, não é muito aprofundado. Eu até poderia dizer que existe uma reflexão acerca da personalidade, porque ele é um robô, mas as pessoas querem tratar ele como um ser humano e tudo, mas isso, cara, isso é tratado de uma maneira muito rasa, assim. Tentando salvar essa temática, pode ser que ela tenha sido rasa nesse volume 1 e talvez se aprofunde mais nos próximos volumes, vamos dizer assim, nos próximos livros, né? No livro 2, no livro 3, enfim, talvez essa temática seja muito mais bem trabalhada. Mas nesse volume aqui, assim, bem pouco. Agora, no quesito trama, no quesito acontecimentos, né? Eu achei bem legal, sabe? É uma história muito dinâmica. O tempo todo tá acontecendo alguma coisa, tá tendo alguma discussão, tá tendo alguma briga, tá tendo alguma batalha, tá tendo algum suspense. É um livro bem dinâmico, com várias cenas, assim, bem movimentadas, né? Só que, assim, de novo, várias cenas de um livro de 200 páginas que poderia ser 100 e poucas se diminuísse a diagramação aqui, né? Enfim, como parte de uma história, eu achei legal. E isso gera um certo problema, porque o que acontece? Esse tipo de serialização faz com que você se comprometa a comprar mais de um livro. Se você não gostar bastante do volume 1, não gostar de todos os conceitos que foram apresentados, todas as coisas, muito provavelmente você não vai querer comprar o volume 2, sabe? E talvez o volume 2 seja onde ele explore mais, ele expanda ali o universo desse livro aqui, né? Então tem essa questão ali de você ter que comprar os próximos. Então eu ainda vou ter que avaliar se eu vou comprar o próximo livro, que vai continuar essa história, assim, entende? Achei um livro legalzinho, achei ok para uma introdução desse universo aqui, mas tenho minhas dúvidas se pegarei o próximo livro ou não, sabe? Eu não acho que eu gostei tanto assim da história para pegar um segundo volume, vamos dizer assim. Falando um pouquinho da história desse livro aqui, ele fala sobre esse robô, que ele é uma unidade de segurança, né? Ele é um Uniseg. E basicamente ele é um produto ali de uma seguradora, uma espécie de seguradora intergaláctica, vamos colocar assim, né?
que geralmente ela é contratada para fazer a segurança de exploradores espaciais, cientistas que fazem pesquisas ali em mundos desabitados e tudo. E essa unidade de segurança, ela foi ali contratada por uma equipe científica que está ali fazendo exploração em um planeta para ver se é possível ali extrair alguma coisa, se é possível viver naquele planeta, enfim, coisas desse tipo. Então esse robô ele é responsável pela segurança desses cientistas, né? Ele vai servir como um guarda-costas dessa equipe. Esse robô, ele conseguiu burlar ali os protocolos ali de segurança dele, ele se auto-hackeou, e ele acabou se tornando um ser independente, vamos dizer assim. Ou seja, ele hackeou todos os protocolos ali que controlavam ele como robô, e agora ele é tipo um ser independente, autônomo, e ele consegue tomar as decisões dele, ele consegue fazer o que ele quiser ali, sem nenhum tipo de punição ou interferência assim nos sistemas dele, né? Só que assim, ele tem que esconder isso, porque se os cientistas suspeitarem, eles podem falar isso para a empresa e a empresa recolher ele e dar fim nele, né? E o engraçado é que esse robô, ele se percebe que ele é um ser ali autônomo, né? E ele pode fazer o que ele quiser. Ele simplesmente começa a ver séries, filmes, ler livros e consumir todo tipo de entretenimento da humanidade, né? E é isso que ele quer fazer. Ele só quer ficar na dele, vendo filmes, vendo séries, lendo livros, ouvindo música, fazendo coisas desse tipo, sabe? Ele quer consumir entretenimento. Ele acaba se tornando um robô extremamente sarcástico, extremamente assim, engraçado de se acompanhar ali os pensamentos dele, as falas dele, né? E aí ele tem que tentar esconder esse segredo ao mesmo tempo que ele protege as pessoas ali de situações perigosas. E começa a acontecer umas coisas bem estranhas com essa equipe de cientistas, sabe? Começa a ter sabotagem ali, alguns documentos que eles têm relacionados ali ao planeta, e mapas e coisas, eles começam a sumir. E aí eles percebem que tem alguma coisa muito errada acontecendo no planeta ali, e que vai afetar a segurança deles ali por completo. E eles vão ter que investigar isso e resolver todo esse problema, né? E aí sobrou pro robô, que só queria assistir série, o robô aqui, ser uma unidade de segurança competente e ter que resolver todos esses problemas aí, né, de proteger a galera. Então, assim, é uma historinha bem divertida, bem legalzinha, mas, assim, se realmente você não gostar muito desse livro aqui, não sei se você vai pegar o volume 2, entendeu? Basicamente é isso que eu tinha pra falar desse livro aqui. Eu talvez pegue o volume 2, eu ainda não tenho certeza, eu não sei se eu gostei tanto assim, eu achei legalzinho, achei diferente. Talvez eu dê uma chance pro volume 2, pensando em como que eles podem expandir essa história, né? Mas eu acho assim, que se eu não gostar do segundo livro, eu não acho que eu dou chance para um terceiro livro não, cara. Enfim, dá uma olhada aqui no meu vídeo de resenha de outra ficção científica que eu fiz aqui, que foi o Devoradores de Estrelas, beleza? É um livro que eu gostei pra caramba, foi o melhor livro que eu li em 2024, e lá eu falo por quê, beleza? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí, gente, falou e até mais.